As verdadeiras bruxas, parteiras, curandeiras e a demonização da mulher, o inimigo mais próximo. No nosso último mergulho no lado obscuro da história, vimos como as sociedades secretas e os cultos pagãos criaram a sombra da magia. Mas se a Inquisição procurava por magos poderosos e adoradores do diabo, por que a vasta maioria das vítimas era composta por mulheres pobres, viúvas e, crucialmente, curandeiras? Esta é a história da grande traição, de como o conhecimento feminino sobre a vida e a morte, sobre o parto e as ervas, se tornou da noite para o dia a prova de um pacto com o diabo, em um mundo dominado por homens. As mulheres que detinham o poder de curar, aliviar a dor e, sobretudo, controlar o nascimento, se tornaram a ameaça mais perigosa para a autoridade do Estado e da Igreja. Elas não eram as bruxas ricas de Salem ou os magos cultos de Crowley. Elas eram suas vizinhos. Hoje, vamos honrar a memória dessas mulheres. Vamos rastrear a perseguição, desde o respeito pagão pela sábia até a demonização medieval da bruxa, culminando no manual de terror que selou o destino de milhões. O Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas. Esta é a história de como a medicina popular foi assassinada em nome de Deus. O poder da sábia, parteiras e curandeiras na Europa medieval. Antes da ascensão da medicina organizada e dominada por homens, a saúde e o bem-estar do povo dependiam inteiramente das mulheres sábias da comunidade. Elas eram as detentoras do conhecimento empírico transmitido por gerações, e seu trabalho era vital. As parteiras, as guardiãs da vida. O parto era o momento mais perigoso na vida de uma mulher. As parteiras, ou midwives, eram as únicas especialistas disponíveis. Elas eram vistas como quase sacerdotisas, pois lidavam com o limiar entre a vida e a morte. O conhecimento delas sobre o que hoje chamamos de obstetrícia era intuitivo e prático. Elas usavam ervas para induzir o parto, aliviar a dor e estancar sangramentos. A autoridade da parteira na câmara do parto era absoluta, um foco de poder feminino que a Igreja logo passaria a temer. As benzedeiras e as curandeiras. Essas mulheres eram as médicas do povo. Elas eram chamadas para tratar desde febres e dores de cabeça até quebrantos e mal-olhado. Seu método era uma mistura de fé popular, orações católicas deturpadas e, o mais importante, o uso de ervas medicinais. O conhecimento de infusões, pomadas e emplastros era vasto. Elas utilizavam plantas como a digitalis, para problemas cardíacos, o ergó, para induzir abortos ou partos, e a beladona, como analgésico e alucinógeno. O conhecimento das ervas, este é o ponto mais vulnerável. O conhecimento das plantas era inerentemente feminino e muitas vezes ligado aos antigos cultos da deusa mãe e da mãe natureza, como vimos no roteiro anterior. Elas sabiam a dose. A diferença entre um chá que cura uma febre e uma poção que causa um aborto ou até mesmo a morte é apenas a dosagem. Esse poder dual, o poder de dar a vida e o poder de tirá-la, tornou-se o alvo principal da demonização. A Igreja e o conflito com a medicina popular. O conflito entre a mulher sábia e a Igreja começou quando o dogma se chocou com a prática. O controle da autoridade. Na Idade Média, o conhecimento e a educação estavam concentrados nas mãos do clero. A Igreja buscava a monopolização da cura espiritual e da moral. A mulher curandeira, que operava fora da supervisão clerical e sem usar latim, era uma anomalia. Ela minava a autoridade do padre e, mais tarde, do médico formado em universidades, que, claro, eram abertas apenas a homens. O pecado original e a misoginia. A demonização feminina encontrou sua base teológica no pecado original. A mulher, Eva, era vista como a porta de entrada de Satanás no mundo. Essa doutrina se tornou o pilar da perseguição. Se o homem era tentado, a mulher era a tentadora. Se ele caía em tentação, era por causa da fraqueza de seu sexo. A mulher foi rotulada como luxuriosa por natureza e, portanto, mais propensa a fazer um pacto carnal com o diabo, transformando a parteira em bruxa. A parteira era o alvo mais fácil.
Se um parto desse errado, o que era comum na época, a parteira era a primeira a ser culpada. A acusação se tornava terrível. Ela não falhou, ela matou o bebê por ordem do diabo e, pior, ela batizou a criança secretamente em nome de Satanás antes de matá-la. O médico, se falhasse, era um profissional incompetente. A parteira, se falhasse, era uma agente do mal. O medo das poções. O uso de ervas foi transformado em poções e venenos. O conhecimento de plantas com efeitos alucinógenos, como o meimendro ou a beladona, usado para rituais pagãos, foi reclassificado como a criação de pomadas de voo, usadas para ir ao sabá. O povo acreditava nas poções. A igreja acreditava que o poder delas vinha do diabo. O resultado era o mesmo: a condenação. A ferramenta do terror. O maleus maleficarum, o medo, a misoginia e a necessidade de controle ideológico encontraram sua manifestação mais letal em um livro. O Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Os autores e a data, publicado em 1486 por dois inquisidores dominicanos, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, este manual foi o ponto de virada definitivo. A obra de Kramer e Sprenger não era apenas um tratado teológico. Era um manual de instruções para juízes e caçadores. Ela teve uma disseminação massiva graças à invenção da prensa de Gutenberg, tornando-se um best-seller da época e, ironicamente, um dos livros mais perniciosos da história, a Tríade da Demonização. O livro é dividido em 3 partes cruéis, que cimentaram a figura da bruxa. A demonologia prova a existência das bruxas e a legitimidade da caça. Aqui ele estabelece que a bruxaria é o pior de todos os crimes, a heresia máxima, o método da bruxaria. Descreve em detalhes os crimes das bruxas, como elas fazem pactos sexuais com demônios, como roubam a potência sexual dos homens, como destroem colheitas e, crucialmente, como matam bebês no ventre. Esta seção é uma demonização direta das parteiras e curandeiras. O procedimento, o true crime, a parte mais prática e brutal, dá aos inquisidores permissão total para interrogar, torturar e condenar. O Maleus argumenta que a bruxa é tão traiçoeira que a tortura é inevitável. Ele instrui os juízes a usar métodos de interrogação, cada vez mais severos até que a confissão seja obtida. Um selo de morte. O foco na mulher, o sexo mais fraco. O segundo capítulo do Maleus dedica-se inteiramente a explicar por que as mulheres são o alvo principal do diabo. Citando Gênesis e teólogos antigos, ele afirma que as mulheres são mais lascivas, mais crédulas e têm menos inteligência do que os homens, tornando-as o vaso perfeito para a malícia satânica. A misoginia não era um subproduto da caça às bruxas, ela era o seu alicerce ideológico. A Inquisição em ação. O uso do manual, o Maleus Maleficarum, não apenas descreveu a bruxa, ele a criou. Ele deu aos perseguidores o mapa, a lei e a justificativa para o assassinato em massa. A relação com a igreja. Inicialmente, o Maleus teve resistência de alguns setores da igreja que o consideravam extremista, mas sua popularidade, especialmente entre os inquisidores, deu-lhe força. Ele se tornou o guia de facto para tribunais seculares e religiosos em toda a Europa, especialmente na Alemanha. A inversão da justiça. O manual inverteu completamente o processo legal. Se a mulher era acusada de ser bruxa, ela já era considerada culpada pela teologia. A tarefa do juiz não era buscar a verdade, mas arrancar a confissão. O silêncio era visto como um sinal de que o diabo estava protegendo a bruxa. O legado de terror. A influência do Maleus durou séculos. Ele não só estimulou a Inquisição Católica, mas também influenciou os julgamentos protestantes da Europa do Norte, culminando nos surtos de histeria, como os de Salem, onde a crença na bruxa diabólica já estava profundamente enraizada. As mulheres que antes eram respeitadas por seus poderes de cura se tornaram as primeiras a serem despidas, torturadas e forçadas a confessar crimes que só existiam na mente dos inquisidores. A bruxaria, como resistência. A história das mulheres bruxas não é sobre voar em vassouras.
é sobre o conflito pelo conhecimento e o controle do corpo feminino. A parteira que usava a natureza para curar foi silenciada pela teologia que usava o medo para controlar. O Maleus Maleficarum é o documento final dessa campanha. Ele transformou a mulher sábia em bruxa e a cura popular em heresia, dando o poder aos homens para definir o que era bom e o que era demoníaco. O legado dessas mulheres persiste. O conhecimento delas não morreu nas fogueiras, mas sobreviveu no folclore e na prática oculta, voltando a emergir nos movimentos de bruxaria moderna como um símbolo de resistência e do poder feminino. Você viu como o medo e a misoginia criaram a figura da bruxa e como um livro infame selou seu destino. No próximo vídeo, vamos ver a caça às bruxas em seu ápice na América colonial. Se você reconheceu a tragédia dessas mulheres, deixe seu like e se inscreva no Obscura Informação. Comente abaixo. Você acha que a caça às bruxas foi motivada por medo religioso ou por controle social sobre as mulheres?